E acompanha essa conversa com o deputado federal Efraim Filho, pré-candidato ao Senado da República pela União Brasil. Olá, minha Paraíba, quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Começou oficialmente o período aí aberto, o período de convenções partidárias, quando as legendas definem, oficializam, confirmam os seus candidatos ao governo, ao Senado, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, para que você possa escolher no dia 2 de outubro. Você vai seguindo a programação da sua Arapuã, da sua TV Arapuã, Arapuã FM, e ficando por dentro de todas as notícias e os fatos políticos da Paraíba e do Brasil. Minha conversa de hoje é com o deputado federal Efraim Filho, que estava ali até um tempo, ele deu um tempo de entrevistas e estúdios, está de volta aqui para responder todas as perguntas. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres, saudação aí a todos os nossos telespectadores e ouvintes por todas as plataformas, né, do Rede Verdade. Uma alegria estar com você aqui nessa tarde de quarta-feira, para que a gente possa conversar sobre os assuntos que interessam ao Brasil e à nossa querida Paraíba. Bom demais. Deputado, só para a gente situar o nosso telespectador e nossa telespectadora, vamos começar com um quadrozinho das datas das convenções partidárias que já foram aí confirmadas e anunciadas pelas legendas todas aqui na Paraíba. A produção preparou aí para a gente registrar, né, os partidos que já definiram aí os candidatos ao governo, que já definiram suas convenções. Vai lá, vai começar no dia 23 de julho com o PSTU, que tem o Antônio Nascimento como candidato ao governo. Então, no dia 23 de julho é a primeira convenção do candidato ao governo Antônio Nascimento do PSTU. Na sequência, o PRTB do Major Fábio, candidato ao governo do estado, com o pastor Sérgio Queiroz, também aí na sua convenção. Na sequência está aí o PSDB de Pedro Cunha Lima, né, candidato ao governo, e tendo aqui do União Brasil o deputado federal Efraim Filho como candidato ao Senado. As últimas três, na última semana aí das convenções, vão para o MDB do senador veneziano Vital do Rego, que é candidato ao governo, 4 de agosto, com o ex-governador Ricardo Coutinho como candidato ao Senado. Você tem aí o PL no dia 5, candidatura de Nilvan Ferreira para governo do estado, e Bruno Roberto do PL no dia 5 de agosto, confirmando aí suas candidaturas ao governo e ao Senado. Essa é a agenda de convenções já toda definida aqui na Paraíba. Deputado Efraim, depois dessa trajetória toda que a gente acompanhou sua, de pré-campanha, é candidato, não é, candidato, é na chapa de João, é na chapa de Pedro, não é, volta, vai. Como é que você, olhando essa trajetória toda, se encontra aí confirmado para o dia 31 de julho numa convenção para ser candidato ao Senado da República? Qual é o filme que passa na sua cabeça ao longo desses meses todos? Luiz, eu acho que o filme ele tem muitos elementos e muitos ingredientes. E eu elencaria aí na sua pergunta, diria que tem muita coragem, acima de tudo, na tomada de decisões. Tem muita humildade, né, em ter suportado, às vezes, tanto desprezo, muita gente menosprezando, muita gente que não acreditava, fazia brincadeira, tirava piléria, e a gente ali, com humildade, com coragem e com trabalho. Desacreditavam, era deputado? No começo, logo no comecinho, diziam, porque você está brincando, deputado, você não tem, enfim, história para fazer isso. Desacreditavam, acusavam que era balão de ensaio, que era fogo de palha, que tinha queimado a largada. E aí quem disse que tinha queimado a largada queimou a língua, né, porque viu que foi uma decisão estratégica e inteligente do ponto de vista político, né? Então, a gente conseguiu mostrar que com coerência, palavra empenhada, muito respeito, né? Uma coisa que parece que estava em falta na política, que era o compromisso, a palavra, a honradez
aos compromissos que assume, e a gente seguiu o nosso rumo, mantendo firme a nossa palavra, demos todas as chances e opções, né, para que o governo pudesse abraçar a nossa caminhada. O governo fez outra opção, isso é da regra do jogo, né, zero de rancor quanto a isso, e nós mantivemos a linha e conseguimos escolher o projeto, né, ao lado de Pedro, 2 jovens ousados, audaciosos, que têm ideias oxigenadas, né, pelo desenvolvimento da Paraíba, e no dia 31 de julho, em Campina Grande, a convenção conjunta do União Brasil, PSDB, PSC, PTB, né, do amigo Dedé Salles, presidente do PTB, que anunciou recentemente o apoio à candidatura de PTB, vocês. que era o partido, né, de Nilvan, que apoiava Nilvan, que apoiava a outra pré-candidatura ao Senado, hoje se soma, né, junto à nossa pré-candidatura, vem reforçar o Cidadania também, faz parte da federação, está aí na tela da turma, né, o anúncio, né, da adesão do PTB, que é um partido importante dentro do cenário paraibano. Então, assim, um filme, para resumir, coragem, humildade e muito trabalho marcam a nossa caminhada até agora rumo ao Senado Federal. Agora, o que surpreende na sua decisão toda é que lá atrás você já bateu o pé dizendo que ia ser candidato ao Senado, mas você não tinha nem segurança nem garantia alguma da vaga na chapa do governador João Azevedo. Você conseguiu prever que isso poderia acontecer? Ou seja, você está aqui hoje já anunciando uma convenção de um outro candidato ao governo. Quando você bateu o pé lá, você não tinha certeza muito das composições. O que é que lhe movia naquele momento? Movia um sonho de representar a Paraíba no Senado Federal, algo que eu me preparei para isso, né? Um agente experimentado, alguém que suportou desafios em Brasília de liderar uma bancada como a do Democratas e honrando a confiança da Paraíba, cumprir um ciclo, né, na Câmara dos Deputados, onde muitas oportunidades, Luiz, e você acompanhou isso como um dos jornalistas hoje que tem essa melhor leitura de cenário nacional, você sabe que por muitas vezes fomos a vez e a voz da Paraíba na discussão dos grandes temas do Brasil, e sempre honrando. Quando você me via, ou qualquer cidadão paraibano, me via lá nos grandes jornais da noite, fosse aqui no jornal da Rede TV, ou da Globo, ou do SBT, ou da Band, nós sempre estávamos lá discutindo ideias. Aparecíamos na página da política e não na página da polícia, como alguns concorrentes ao Senado, né, que estão apresentando seu nome, fazem. Então, eu acho que a gente honrou a confiança dos paraibanos. Com muito trabalho, conseguimos buscar recursos, emendas, ações e investimentos que ajudaram a melhorar de verdade a vida das pessoas. Leis importantes que repercutiram nacionalmente, vou citar uma, a desoneração da folha de pagamento, foi o grande tema da discussão da retomada do crescimento e da geração de empregos no Brasil, menos impostos para quem gera mais empregos. Então eu fiz o meu trabalho. E você me pergunta, eu antevia isso? Eu me preparei do ponto de vista estratégico, né, e planejado para ocupar esse espaço. Por isso que muitas vezes alguém dizia, antecipou a campanha. Não antecipei, eu me preparei para fazer uma campanha de senador que a Paraíba nunca tinha visto, porque a nossa cultura política errada e nociva para a democracia era definir o senador lá aos 45 minutos do segundo tempo, às vésperas das convenções, como queriam para agora. Eu disse, não, eu quero dar a oportunidade de que a Paraíba conheça seu candidato a senador, discuta com ele qual é a sua agenda, qual é seu projeto, quais são as obras, trabalhar para municípios, para primeiro trabalhar, para depois pedir o apoio. Então, uma entrevista, acho que foi até com você, que você me perguntou lá atrás no rádio ano passado, você é candidato de todo jeito? Eu disse, eu sou candidato de toda forma, com governo ou sem governo. Lembro que a palavra foi essa. E daí vocês disseram, não tem chance de desistir? Eu disse, não, porque foguete não dá ré. E aí o foguete não dá ré pegou, né, e hoje se transformou numa característica, numa frase que define a nossa determinação. Me permita concluir, de forma obstinada e incansável, colocamos o pé na estrada, suportando todo o desprezo, menosprezo, mas com humildade. Cabeça no lugar, pezinho no chão e um passo cada vez, hoje lideramos as pesquisas registradas no TRE para o Senado, entre aqueles
que estão aptos a disputar a eleição conforme a Justiça Eleitoral. É óbvio que se eu perguntar aqui, é óbvio você respondendo ou não, mas é óbvio que sua prioridade é uma eleição, a sua eleição, né, dentro de uma coletividade, mas a sua eleição para o Senado. Mas eu lhe pergunto, além disso, você vai trabalhar nessa campanha para derrotar João Azevedo? É seu foco também derrotar João Azevedo para o governo? Ou você vai fazer uma campanha mais focada na eleição de Efraim Filho, enfim, desconectada um pouco do discurso mais contundente do Pedro Cunha Lima em relação ao governo? Luiz, Pedro já esteve aqui também, inclusive com vocês na rádio, né, e perguntado, Pedro, disse, o papel do enfrentamento ao governo cabe a Pedro. Pedro é o candidato ao governo e ele fará o enfrentamento ao governo. O meu foco é na disputa ao Senado e estarei focado no Senado. Claro, conduzindo, né, uma estratégia que seja conjunta, que seja comum, que seja compartilhada com Pedro, mas o foco da disputa no governo é com Pedro. O meu foco será na disputa ao Senado. Até bem pouco tempo, se falava no possível retorno seu à base do governador João Azevedo. No dia 31 de julho, você põe fim a essa especulação toda. Mas houve em algum momento mesmo, você chegou perto do retorno, teve interlocutores, teve, enfim, chamamento. Isso ainda pode mudar até o dia 31 de julho? Luiz, essa realmente foi um tema que pautou as discussões, as análises da imprensa. Você até citava no começo, eu estava ouvindo a rádio, quando você estava saindo de lá, a gente realmente passou um tempo, né, dando mais espaço até para que as análises políticas e os comentários fluíssem do que necessariamente a nossa fala. É também uma questão de estratégia. Deixa ver como é que as análises políticas fluem nesse caminho. Mas eu acho que todo o caminho que poderia ser feito ao lado do governo foi tentado enquanto eu era da base. Lá, talvez ninguém tenha acompanhado tantas agendas do governador quanto eu. Então eu estive lá, lado a lado. Ao governo, eu entreguei lealdade, eu entreguei compromisso, eu entreguei votos. Em troca, recebi indecisão. Insisto, é da regra do jogo. O governo preferiu esperar para tomar uma decisão. Mas houve decisão que se demonstrou equivocada. Houve bombeiro agora para conciliação? Não houve. Então, a minha decisão ali foi tomada. Eu disse, eu sigo o meu caminho. Eu escolho o meu projeto. Escolho caminhar ao lado de Pedro. Depois, principalmente os republicanos, sim, foi um aliado importante que sempre dialogou comigo, conversou. Né? O presidente Hugo Mota, o presidente Adriano Galdino, sempre buscaram esse espaço. Mas já não havia mais o caminho, porque eu tinha a palavra empenhada. E eu disse, da minha palavra não tem volta. A minha palavra eu entrego e cumpro. O governo preferiu esperar, apostou numa pré-candidatura de Aguinaldo. Aguinaldo priorizou a candidatura à reeleição. Então agora não seria mais o momento de voltar para ser tapa-buraco. O Republicanos vai para essa sua convenção do dia 31 de julho. Você dorme hoje e acorda tranquilo, sem ter o receio de acordar e o Republicano está todo votando aí na base no senador de João? Luiz, eu acredito na palavra, como eu disse, como eu acredito na minha, eu também acredito na palavra de líderes como o presidente Hugo Mota, né, o presidente do partido, meu amigo, colega de bancada de deputado federal, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, o deputado Wilson Santiago, vários outros nomes, como o deputado Pastor Jutaí, a pré-candidata deputada Daniele do Vale, hoje é o aniversário da prefeita Eunice de Mamanguape, beijo para a prefeita Eunice, mais tarde vamos estar lá juntos na cidade de Mamanguape, e vários outros nomes, né, de candidato, não vou citar todos aqui, o pré-candidato deputado Michel Henrique, lá certo, de Monteiro, mas só para citar, eu acredito nessa palavra, nessa honra, na honradez dos compromissos, pré-candidato deputado Murilo Galdino. Então, o que o republicano tem me dito? Efraim, nós fizemos uma aliança. Você cumpriu a sua parte e entregou até o fim. Nós, do Republicanos, cumpriremos a nossa parte e entregaremos até o fim. Estaremos juntos até a eleição no dia 2 de outubro. Então, eu confio no Republicanos, confio na palavra deles, de Adriano, Hugo e companhia, e sim, durmo tranquilo para estar juntos com eles até o dia 2 de outubro. Mas ainda alimenta a expectativa que no dia 31 de julho o Republicanos vá todo para a chapa Efraim Pedro Cunha Lima? Não. Ainda, ou você não conta mais com isso? Não, o Republicanos tem sido muito claro na posição e tem meu respeito. O Republicanos diz, votamos com João para o governo e votamos com Efraim para o Senado, porque esse é o compromisso que eles assumiram.
Então, essa palavra dada do Republicanos tem também o meu respeito, né? E é disso que eu espero eles, o apoio para o Senado Federal. Deputado, o seu confronto nessa disputa ao Senado, você trabalha nesse sentido de ser contra o ex-governador Ricardo Coutinho? Você acha que o seu confronto aí para essa vaga é com o Ricardo Coutinho? Você faz um discurso aí já de estabelecer distinções entre vocês. Você acha que vai polarizar esse discurso com o Ricardo Coutinho? Luiz, acredito que sim, a candidatura de Ricardo Coutinho é quem polariza hoje com a nossa. As últimas pesquisas publicadas no TRE, que podem, portanto, ser abordadas, trazem um cenário de 27 para Ricardo, 23 para Efraim, 6 para Bruno, 4 para Sérgio, 2 para Rangel. Ou seja, está ali no empate técnico entre Ricardo e Efraim do ponto de vista político. Uma diferença que já foi de 16 pontos, hoje está em 4. Ou seja, estamos preparando a ultrapassagem, né, do ponto de vista político na disputa ao Senado. O que Ricardo tem de enfrentar também é a decisão jurídica. Hoje, todas as avaliações técnico-jurídicas mostram a inelegibilidade de Ricardo. E as decisões do Supremo Tribunal Federal, em casos idênticos, têm desconstruído, né, as teses que poderiam levar a uma liminar a favor de Ricardo. Então, do ponto de vista jurídico, hoje, Ricardo é inelegível, precisaria de uma liminar essa que desde fevereiro tem sido buscada e não tem sido conquistada no Supremo Tribunal Federal. Então é bem possível que o PT tenha de substituir a candidatura de Ricardo para apresentar outro nome na disputa ao Senado. Você revela aqui para o Rede Verdade os seus suplentes, já estão definidos aí o nome dos seus suplentes. Espera um segundinho, você revela daqui a pouquinho, um minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o deputado federal Efraim Filho, pré-candidato pela União Brasil ao Senado da República.